Esta é uma história diferente. É um relato de uma viagem real, a pé, de peregrinação por todo o norte da Espanha para conhecer o místico, encantado e santo caminho de Santiago de Compostela, como milhões de pessoas o têm feito desde a Idade Média. Nosso personagem é o Sr. Alípio, homem destemido, de coragem, que sozinho empreendeu esta viagem, apesar de já contar com seus 65 anos e aparentemente não contar com um corpo de atleta. Nossa história foi montada com fotos de uma câmera de amador por causa da impossibilidade de se carregar nas costas e a pé equipamentos profissionais. Em 28 de abril de 2000, ele desembarcou em Madrid, na Espanha, procedente do Brasil, para realizar um dos grandes sonhos dos amantes de uma grande e inusitada aventura: percorrer o místico caminho de Santiago de Compostela, a pé, por cerca de 800 quilômetros, para comprovar e ver de perto uma belíssima página da história da cristandade. Aqui se reuniram pela primeira vez ainda no aeroporto, até então desconhecidos uns dos outros, um grupo de brasileiros viajando com a mesma finalidade e o mesmo destino. E por uma feliz coincidência, todo o grupo, entre várias opções, escolheram também o chamado Caminho Francês. De Madrid, em voo de conexão, foram em outro avião para Pamplona, onde parte do grupo se dispersou para se encontrarem novamente dias depois, já em plena caminhada. De lá, juntamente com mais 3 peregrinas, eles tomaram um táxi e seguiram de carro para Roncesvalles, e daí para Saint-Jean, na França, para enfrentarem o grande desafio. A viagem a pé para eles realmente começa aqui, nesta cidadezinha da França, aos pés da cordilheira. Saint-Jean é uma cidadezinha pequena, pacata, mas bonita e com muitos estrangeiros e muitos turistas. Eles percorrerão cerca de 774,5 km até a porta da Catedral de Santiago de Compostela. Caminharão mais ou menos por uns 30 dias, numa média de 25 km por dia. Esta é a credencial, uma espécie de passaporte, um documento que lhes permitirá que, como peregrinos, usem qualquer um dos 90 e tantos abrigos do caminho. E é nestes abrigos que, durante todo o trajeto, passarão as noites, tomarão banhos, descansarão e dormirão. Em cada abrigo por onde passarem, a credencial receberá um carimbo como comprovação de que realmente passaram por lá. Madame de Bril, já falecida, foi uma figura lendária para os peregrinos. Aí está ela como hospitaleira, carimbando a credencial do nosso personagem. Pronto para a jornada, com alguma roupa, alimento, pertences e todos os apetrechos que necessitará pelos próximos 30 dias na mochila, um indispensável cajado e, é claro, água no cantil. O Sr. Alípio vai realmente iniciar a viagem a pé. Na jornada de hoje, ele gastará umas 7 horas de caminhada até o topo da cordilheira, subindo sempre. O desafio está aí, seja o que Deus e Santiago quiserem. Ele vai subindo a montanha e a pequena Saint-Jean vai ficando lá embaixo. Lindas e magníficas paisagens se sucedem e ele começa a fazer parte da natureza. É hora de parar e descansar um pouco, beber água,
bastante água. As nuvens estão um pouco carregadas, e isso é mau sinal. Estamos quase no alto, já se vê neve no topo das montanhas. Estamos nos aproximando mais e mais do alto da montanha. Aqui no alto venta demais, ele balança o corpo da gente, faz muito barulho. Colocar o chapéu ou boné na cabeça, nem pensar. Agora sim, está nevando. É neve para todo lado. Mal se pode ver a estrada, a trilha, as setinhas amarelas e o marco da distância até Santiago. É por isso que muitas pessoas se perdem por aqui e chegam a ter que passar a noite perdidos ao relento, até o dia amanhecer. Felizmente o tempo melhorou, menos o vento, que continua muito forte. Ao final da tarde pôde chegar a Roncesvalles, já anoitecendo. Mais tarde, depois de um bom banho, reuniram-se uma turma de brasileiros, alguns novos companheiros, e puderam comemorar a vitória por terem conseguido vencer o primeiro grande obstáculo da viagem, regados a um bom vinho. Mais um belo dia está chegando. Será uma bela e gostosa caminhada. É hora de colocarmos os pés na estrada novamente. Santiago ainda está longe, mas nós chegaremos lá. São belíssimas e deslumbrantes paisagens durante quase todo o dia. Muitas flores, plantações e culturas, principalmente de trigo e uvas, nesta região. E a viagem continua. Prossegue exaustiva, mas compensadora. Vamos deixando cidades, vilas e lugarejos para trás, sempre admirando a natureza. São construções antiguíssimas, medievais, que estão lá até hoje, como igrejas construídas há quase 1000 anos. Ermitas, monastérios, capelas. É emocionante imaginar que tudo isso foi construído em função do caminho. E quantos milhões de peregrinos já passaram por aqui? Quantos palácios, fortalezas, pontes centenárias, hospitais medievais, tudo construído para proteção e em apoio ao peregrino. E ainda belíssimas pontes, todas calçadas ao estilo romano da época. Tudo muito antigo, e por isso mesmo, gostoso de se ver e sentir de tão perto. Por tudo isto, é que chega a hora do peregrino merecidamente descansar. Observe o estado de suas roupas e de sua bota. Observe bem seus pés após 8 ou 10 horas de caminhada. E olhe o quadro em homenagem ao peregrino medieval existente em um dos abrigos do caminho. Às vezes o cansaço é tanto que já não aguentam carregar tudo que está na mochila, e a consequência é esta: ir abandonando objetos e alimentos para não ter que carregá-los. Após breve descanso e breve confraternização entre amigos, pé na estrada novamente, pois nossa meta é Santiago de Compostela, e ela está cada vez mais próxima. Atravessando cidades,
e lindíssimas paisagens, natureza viva. Inclusive esta, com um mural em homenagem ao peregrino da Idade Média. Mas há os contratempos também. É hora de se preparar, pois vem chuva grossa por aí. Muita chuva e lama. Um descuido e o peregrino estará no chão sem nenhuma apelação. Mas a tormenta passa, graças a Deus, e a viagem continua. O sol se abre e os peregrinos aproveitam e improvisam a secagem de suas roupas. Santiago está cada vez mais perto. A emoção é muito grande e aumenta mais a cada dia. Olha só, uma fonte de vinho exclusivamente para os peregrinos. E para que tomem à vontade. É só abrir a torneira e encher as canecas com o que puder carregar. Uma outra inscrição ao longo do caminho diz: traga teu pão e leva o nosso vinho, pois com pão e vinho se faz o caminho. A viagem prossegue sempre com muitas coisas interessantes e curiosas, como a criação de carneiros, cruzeiro medieval, um magnífico monumento ao peregrino, todo silhuetado em ferro, muito bonito mesmo, só que no alto del Perdón. Quer dizer, no alto de um monte que se leva várias horas de caminhada forçada para alcançá-lo. Casas feitas inteiramente de pedra, ruínas do Hospital de San Juan de Acre, que atendia aos peregrinos nos tempos medievais, com a placa alusiva inclusive à igreja que havia junto a ele. A magnífica portada do hospital foi removida para ser preservada e existe até hoje. Um galinheiro existente dentro da Catedral de São Domingo de la Calçada, bem defronte do altar, para comemorar quando um frango assado reviveu e espantosamente cantou. Residências e capelas feitas dentro de pedreiras. E muitas pedras. Uma característica da Espanha, pelo menos no caminho francês, é muitas pedras durante toda a viagem. São pedras de todos os tamanhos, mesmo em terras de cultivo. Mas existem também as casas feitas morro adentro, subterrâneas, como as da foto. Como ninguém é de ferro, vamos fazer uma pausa para o lanche. Veja só o tamanho do sanduíche, que é muito normal aqui na Espanha. Mas vamos em frente, pois logo logo estaremos em Santiago. Embora os caminhos pareçam intermináveis, muitos peregrinos fazem o caminho a pé ou de bicicleta. Outros, mais raramente, hoje em dia, fazem a cavalo. Uma cena rara e inesquecível para nós brasileiros. Ninhos de cegonha nas torres de igrejas, protegidas e preservadas por toda a população. E assim chegamos a Foncebadón, onde, segundo alguns autores, o diabo encarna em cães bravios para atacar os peregrinos. Mas a viagem continua. Passamos pela Cruz de Ferro, onde, segundo a tradição, todo peregrino tem que jogar uma pedra no monte, a fim de que a graça de chegar bem a Santiago seja alcançada. Estamos chegando a Santiago. Faltam poucos quilômetros. A emoção é muito grande. Mas por hoje chega. É hora de se tomar um bom banho e se alimentar bem. Alguns peregrinos preferem preparar alguns alimentos no próprio abrigo. Outros, quando o abrigo oferece esta facilidade, adquirem sanduíches e bebidas em máquinas automáticas. Mas tem também os que preferem ir para restaurantes e comemorar com os amigos. Depois curtir uma brincadeira, uma seresta, ou bater um bom papo com os novos amigos.
para depois então procurar uma bela cama para descansar os ossos para o dia seguinte. Já estamos na Galícia e estamos chegando onde no ano de 813, portanto depois de mais de 800 anos em que foi esquartejado, um camponês encontrou o sepulcro de Santiago, de onde saíam estrelas. Daí o nome de Campo de Estrelas, que se popularizou como Compostela, Santiago de Compostela. Neste exato lugar foi construída uma capela e depois uma basílica. Estas terras e estes céus são testemunhas de um dos grandes milagres presenciados pela humanidade. Em 23 de maio do ano de 844, nestas paragens, numa grande batalha entre tropas muçulmanas e cristãos, onde estes eram em número muitíssimo inferior, eis que o apóstolo Santiago surge dos céus galopando um corcel branco e empunhando uma espada, praticamente arrasou com os inimigos. E os cristãos venceram a batalha contra todos os prognósticos de então. A partir daí, o mito jacobeu transpassa a Galícia e os Pirineus, e todo o Ocidente se reverencia e se volta ao culto dos restos do apóstolo, iniciando assim as peregrinações, portanto, há mais de 1000 anos. Finalmente, aí está ela, a Catedral de Santiago de Compostela, construída em volta da antiga e milenar basílica. Depois de grandes e imensos sacrifícios, finalmente chegamos. A emoção é grande demais, mas valeu. Vamos direto ao Pórtico da Glória, construído nos fins do século XII, e fazemos como há centenas de anos o que todos os peregrinos do mundo inteiro fazem quando chegam à catedral. Beijam o pórtico e batem nele com a testa. Depois vamos ao altar principal e rezamos. Agradecemos a Ele por ter nos permitido que chegássemos até aqui, enfrentando todas as dificuldades, principalmente físicas, pois a distância é muito grande e os pés, os joelhos e todo o corpo dói. Mas é uma dor agradável e tem-se a sensação enorme de termos conseguido um belo e grandioso troféu. Finalmente chegamos até a sua imagem por uma escadinha por trás do altar e o abraçamos. Choramos, agradecemos por tudo que passamos e principalmente por termos conseguido vencer todos os obstáculos. É um momento inesquecível, emocionante e muito gratificante. Depois descemos por outra escada e vamos até a Arca de Prata, por baixo do altar principal, onde estão guardadas suas relíquias, e rezamos novamente. Em seguida vamos assistir à grandiosa Missa dos Peregrinos, com uma bênção muito especial aos peregrinos do mundo inteiro que estão chegando, rezada por muitos religiosos, cantada e enriquecida com a elevação do enorme turíbulo, o famoso botafumeiro, que para ser erguido necessita da força de 8 homens. Dizem que a enorme quantidade de fumaça e incenso é para espantar os maus odores de alguns dos peregrinos. Fazer El Camino de Santiago realmente é muito emocionante e gratificante. É uma grande aventura que se guarda na memória e se torna inesquecível. São muitos dias apreciando belíssimas paisagens, fazendo novas e belíssimas amizades, enfrentando muitos desafios, chuvas, trovoadas, dores, machucados, mas nada disso importa. Importa é chegar a Santiago e reverenciar o apóstolo. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Fim de festa. Na Praça do Obradoiro, agora é hora das despedidas e tirar fotos que ficarão para sempre nos corações daqueles que tiveram o privilégio de viajarem quase juntos, encontrando-se constantemente neste caminho verdadeiramente encantado, místico e maravilhoso.
Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei.